Hello, students! Hoje a gente dá início com as atividades da plataforma digital. Essas atividades são referentes à semana 3 e 4 de aula. Lembrando que a primeira semana, a primeira e a segunda, foram de acolhimento, tá bom? Nessa atividade, vamos começar relembrando os tempos verbais presente, passado e futuro. Vamos fazer essa revisão, então? A gente vai começar então com o simple present, que é o tempo presente dos verbos. A gente vai sempre usar ele quando a gente estiver falando de uma ação habitual, de algo que pertence à nossa rotina, que a gente faz no nosso cotidiano, certo? Então a gente tem aqui uma tabelinha com a conjugação do verbo amar no simple present. Então presta bastante atenção, ó. Na primeira coluna da tabela a gente tem os pronomes, né? I, eu, you, você. He, she, it, que é ele, ela, o it, ele, ela para objetos e animais. We, nós. You, vocês. Sim, é o mesmo? É o mesmo. You quer dizer tanto você quanto vocês, ok? E they, que é eles ou elas. E aqui no plural, a gente não tem diferença, né? Porque aqui no singular a gente tem he para ele, she para ela e it para objetos e animais. No plural, o they serve tanto para eles e elas, não importa se é animal, se é objeto, se é pessoa, ok? Eles e elas, é uma palavrinha só, ok? Aqui a gente tem, então, as mudanças que o verbo sofre na conjugação. Perceba que ele só sofre a mudança aqui, com he, she, it. Ele ganha um S no verbo, ok? É essa a única pegadinha do presente. O verbo não muda para nenhum pronome, porém, para he, she, it, a gente tem que acrescentar o S, ok? Então, olha lá. I love, you love, he loves, she loves, it loves. We love, you love, they love, ok? Temos os exemplos, né? She loves him, ela o ama. Então, olha lá. Na pergunta, a gente faz o quê? A gente tem que usar o does. Does she love him? Ela o ama. Ah, teacher, mas você falou que tinha que ter o S no verbo. Sim, só que na pergunta, esse S aparece aqui no does, ó. Tá? Então, é errado você falar does she loves him? Não. Does she love him? A mesma coisa acontece com a negativa. She doesn't love him. Por que eu não usei o S aqui? Porque ele aparece na negativa. Ó, ele aqui, ó. Ok? Então, é por isso que na negativa eu não uso o S. Então, presta bastante atenção. Essa regra do acrescentar o S é somente na terceira pessoa, na afirmativa, tá bom? Na negativa e na pergunta, eles já aparecem lá nos auxiliares, tá bom? Como é que ficam os demais? Então, olha lá. Para qualquer outro pronome, ó, I love him, eu amo. Do you love him? Percebe? Eu só uso do antes para indicar que é uma pergunta. Não tenho mais... É a mesma coisa, ó. You love him, você o ama, tá? E a negativa, I don't love him. Eu só coloco a negativa que é don't. O auxiliar do presente é o do, tá bom? O do, que na negativa fica don't. E para a terceira pessoa fica does. E na negativa vira doesn't, ok? É só isso o presente dos verbos. O futuro ele é 1000 vezes mais simples. Por quê? Porque ele não sofre alteração nenhuma, tá? Perceba, a gente tem aqui na tabela, ó, os pronomes e para qualquer um deles a construção do futuro é a mesma. Will, love, tá? Ah, teacher, mas como é que eu traduzo will? Você não traduz. Essa palavra ela só tá aqui para indicar que esse verbo tem que ser lido no futuro, ok? Então, se eu tenho I love, eu amo. Se eu tenho I will love, eu amarei no futuro, ok? Então, olha lá. Vamos ver os exemplos. They will love to travel. Eles amarão viajar. Eles vão amar viajar, tá? Aí, o que acontece na pergunta? Esse will vai ter que vir antes. Então, olha lá. Will they love to travel? É a única inversão que tem que ter. Como é que eu traduzo will? Não traduz. Ele só está ali para indicar que o verbo tem que ser lido no futuro, tá?
Will they love to travel? Eles amarão viajar? E aí, na negativa, eu só tenho que incluir o not. Então, they will not love to travel. Que se eu juntar will not, eu vou ter won't. Então, tanto faz eu dizer they will not love to travel ou they won't love to travel, ok? Ou um ou outro, tá bom? Não é para usar os dois juntos. Aqui só está mostrando que pode ser um ou outro, ok? O futuro, então, super simples. Não tem muito o que questionar, ok? O passado acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas ele não é difícil. O problema do passado é que a gente tem que prestar bastante atenção, porque nós temos dois tipos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos falar primeiro dos verbos regulares. Verbos regulares seguem uma regra, por isso, né? Regra regular, tá? Então, os verbos regulares, eles seguem a regra que a gente tem que fazer o quê? A gente acrescenta ed ao final do verbo. Então, lá, vamos ver como é que fica a conjugação do verbo love no passado. Então, lá, como é que fica? Eu amei. I love it. You love it. Você amou. He, she ou it, ele, ela, né? Amou. Love it. Tá vendo? Não muda. É a mesma coisa. We love it. You love it. They love it. Percebe que, como ele já termina em e, o verbo love, eu não coloco dois e's, aí eu só acrescento o d, ok? Então, olha lá, como é que fica, então, na afirmativa? He loved her. Ele a amou, ou ele a amava, tá? Na pergunta, o que vai acontecer? Esse ed, ele vai vir para o uso do auxiliar. O auxiliar do passado é o did. Lembra do do does, do will? Qual é o do passado? É o did. Então, como eu usei o did na pergunta no começo aqui, eu também não preciso usar aqui no e. É a mesma coisa lá do does, tá? Que a gente coloca o S só na afirmativa. Aqui também, esse ED é só na afirmativa. Por quê? Porque na pergunta, o did já está indicando que o love tem que ser lido no passado. Ok? Então, ó, did he love her? Ele a amava ou ele a amou? Tá? E a mesma coisa na negativa. Qual é a negativa do did? É o did not ou o didn't, que é o que a gente tem ali usado, né? O didn't. Então, he didn't love her. Se o did já está indicando o passado, eu não vou usar nada aqui. Eu vou usar o love normal. Right? Dúvidas, hein? Se tiverem dúvidas, depois me manda, ok? Então, aqui a gente tem os verbos irregulares. Então, irregular não tem regra. Cada um deles tem uma forma própria. Às vezes ele muda muito, às vezes ele não muda nada. Tem alguns verbos, por exemplo, cut. Cut, cortar, ele não muda nada, ele fica do mesmo jeito. Cut, cut, tá? Tem alguns verbos que mudam só alguma letrinha e tem alguns verbos que mudam completamente, que é o caso do verbo to go, tá? To go, que é o verbo ir. A forma dele no passado para as afirmativas é went. Então, o que é went? É fui, foi, tá? É o verbo to go no passado. Então, olha lá. I went, eu fui. You went, você foi, tá bom? E ele segue a mesma regra dos verbos regulares quando a gente fala da negativa e da interrogativa. Então, olha lá, na afirmativa, ela foi, she went. Ela foi para o parque, ela foi ao parque, tá? Na interrogativa, eu vou ter que usar antes do she, o did. Se eu já estou usando did, eu tenho que colocar o verbo na forma dele normal. Did she go to the park? Ela foi ao parque, tá? Na negativa, a mesma coisa. Percebe que aqui eles usaram, inclusive, a forma não contraída. Lá na outra estava didn't, aqui está did not. Tanto faz usar, tá? O didn't é mais comum no inglês americano. Did not é mais comum no inglês britânico, tá? Então, she did not go to the park. Como eu tenho did aqui, então o go fica na forma normal dele. Tudo bem? Não é difícil, é questão de atenção, tá bom? Pra gente não errar, ok? Os verbos irregulares, como é que eu vou saber? Precisa ter uma lista de verbos irregulares,
tá bom? A lista de verbos irregulares é o que te ajuda a consultar qual é a forma dele no passado. Geralmente, você encontra na internet, é só colocar na internet, lista de verbos irregulares no inglês. Ou, geralmente, nos dicionários, a parte de dentro, ou a do meio, ou do final, geralmente tem uma lista de verbos irregulares. Não é pecado você consultar. Eu ainda consulto com tantos anos de trabalho. Por quê? Porque são muitos, não dá para memorizar todos, tá bom? Então é isso. Vamos praticar então agora com esse exercício. Complete as frases utilizando o verbo no tempo e modos solicitados. Então a gente tem uma frase e entre parênteses a gente tem o verbo que a gente vai usar para completar, o tempo e o modo que a gente vai usar para esse verbo. Tá? Então, work, to work. O to nunca vem para a frase, a gente vai usar só o work. No passado. E na forma afirmativa? A gente já viu que o passado da forma afirmativa, a gente tem que alterar o verbo. Work é um verbo regular, então a gente vai usar ele com o ed. Então, eu vou completar aqui com o verbo mais o ed. Como é que eu sei isso? Eu olhei lá na tabela de verbos regulares, tá? Com o que eu coloco, como é que eu faço a afirmativa do verbo to work. Na B, a gente tem um she aqui. E a gente está pedindo o verbo to dance no presente na forma afirmativa. Lembra que para she, os verbos têm uma alteraçãozinha para fazer quando eles estão no afirmativo do presente. Tem que olhar lá na tabelinha para você não errar, tá? Não vai usar o to, é só completar com o dance fazendo as alterações necessárias. Tá? O C, a gente tem 2 espaços. Por que 2 espaços, teacher? Porque eu estou pedindo a forma interrogativa, é uma pergunta. Então, é o passado do verbo to go, que a gente não vai usar o to, né? Mas lembra que quando a gente usa a forma interrogativa, a gente tem que usar um auxiliar. Qual é o auxiliar do passado? Então, a gente tem aqui, antes do you, vai vir o auxiliar. Depois do you, vai vir o verbo. Tá bom? Então, vai prestando atenção nesses detalhezinhos para não errar, ok? É só isso. Faça as atividades até o J e ela termina por aqui. Eu volto com os vídeos daqui a 15 dias na próxima atividade, ok? So, bye bye!